Hoje eu quero conversar com vocês sobre Mateus 9,16. Mateus 9,16. Se tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar, Mateus 9,16. E não se preocupem, todos os textos que eu falo aqui, eu costumo colocar na legenda. Se eu esquecer algum, me cobre aí que eu passo para vocês, tá bom? Mateus 9,16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Minha filha está lendo um livro bem interessante e a gente estava conversando ontem sobre este livro, né? E aí, na hora que a gente estava nessa conversa, na hora me veio esse texto na cabeça. E eu até falei com ela sobre isso. Nós ficamos tão presos às coisas que nos aconteceram que nós pegamos o presente e costuramos com o passado. E vivemos rasgados, vivemos machucados, vivemos ofendidos, vivemos ansiosos, vivemos com medo, vivemos angustiados. E Deus olha para nós e fala: o que você tem hoje para eu fazer o milagre que você está esperando? E Deus a palavra de Deus o tempo todo está nos orientando a viver o presente. E esse texto, ele nos leva a isso. Ontem ficou muito claro na minha cabeça. Eu sei que esse texto aqui, gente, se você for ver teologicamente, quer dizer muitas outras coisas. Inclusive, só para dar assim, uma pincelada, para deixar você bem situado, Jesus disse isso em resposta a um questionamento dos discípulos dos fariseus. Eles chegaram para Jesus lá em Mateus 9, a partir do versículo 14, você vai saber por que Jesus respondeu dessa forma. Porque os discípulos dos fariseus, né, chegou para Jesus, que os fariseus, eles viviam criando oportunidade para ver se pegava Jesus em alguma contradição com a lei de Moisés, com a lei e tudo, para poder parar Jesus. Então eles falaram assim, chegaram para Jesus e falaram assim, nós estamos observando que o senhor não está seguindo muito bem a lei, não, Chegou para ele, Mateus 9, 14. Eu não vou me ater a jejum, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia por que Jesus falou isso. Eles chegaram e falaram assim, por que jejuamos nós e os fariseus? Os discípulos, né? Os discípulos de João, então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então chegaram assim e falaram, acho que a gente vai poder pegar Jesus no jejum, porque ele não jejua, e ele não jejua, e nem os discípulos dele não jejuam. E aí Jesus falou assim, vem cá. É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus não era contra o jejum, inclusive ele fez o jejum para começar o ministério dele. Ele não era contra o jejum. Ele só estava dizendo que ele e os discípulos não jejuavam, porque não precisavam jejuar porque ele estava presente. Quando ele não estivesse mais presente, haveria sim necessidade de um jejum. Só que um jejum com uma perspectiva diferente, com um objetivo diferente. Jesus estava trazendo coisa nova, uma nova perspectiva, não que contradizesse a lei, mas que reforçasse a lei. Jesus fala, eu não vim abolir a lei, não vim tirar a lei, eu vim cumprir. Só que Jesus cumpria com o novo que estava acontecendo, uma nova perspectiva. Não era mais na perspectiva de Moisés, era numa nova perspectiva, de um novo jeito, era um novo jejum, era um novo estilo de jejum que viria, um novo jeito. Então, porque ele foi questionado sobre o jejum, ele falou assim, olha, você não pode pegar um pano novo e remendar num pano velho. Porque o pano novo ele vai encolher, porque ele é novo, e ele vai rasgar o pano velho, e vai aumentar o rombo. Então, nós vivemos com as nossas vidas quebradas e muitas vezes não saímos do lugar por causa das coisas passadas e antigas que nos aconteceram. Quantas vezes você já parou e falou assim, e se eu não tivesse nascido na família que eu nasci? Onde eu tive abuso, onde eu tive maus tratos, onde eu fui excluído. E se
não tiver... Imagina Davi fazendo essa pergunta. E se eu não tivesse sido filho de Jessé, excluído? Eu teria sido mais e melhor do que um rei, talvez, né? Davi não ficava ali questionando essas coisas, e se, e quantos e se's a gente faz? E você pega seu passado, traz para o seu presente e justifica as suas más atitudes, as suas más escolhas por causa do que fizeram com você. E você não consegue viver as coisas novas porque você vive costurando as coisas novas com as coisas antigas. Você nunca consegue estar no presente porque você tem medo do futuro por causa do que te aconteceu no passado. Você pega o seu presente e costura no seu passado. Esse passado seu não existe mais. O que existe é o que você tem na mão. Então hoje eu queria trazer... eu sei que existem muitas explicações teológicas sobre esse texto, mas eu queria trazer para você algo que eu vivo e que eu tenho vivenciado na minha vida. Deus, já faz um tempo eu fiz uma live sobre odres novos, odres velhos. É mais ou menos a mesma visão. Se você continuar lendo Mateus 9, depois do versículo 16, você vai ver sobre odres. Não tem como você colocar vinho novo num odre velho. Não existe isso. Porque o odre vai romper, porque ele já foi esticado ao máximo. Precisa de um odre novo para que acompanhe ali a fermentação do vinho. Então Deus tem coisa grande, coisa nova para a sua vida, para você viver, que você ainda não viveu, porque você acha que Deus está preparando, que Deus ainda está fazendo, que Deus um dia vai te dar. É você que precisa estar pronto e preparado para receber, porque as coisas que Deus já tem para você, Ele não fala, fulano agora decidiu falar comigo, decidiu pedir minha ajuda, então eu vou começar a fazer. Já está pronto. Já está pronto o que Deus tem para você, mas você precisa estar pronto para viver o que Deus tem para você. E enquanto você ficar costurando seu passado no presente, você vai aumentar o rombo e a dor que um dia você vivenciou. Sabe o dia que você vivenciou essa dor? O que te fizeram, o que causou você lá na infância? Já não tem mais as mesmas cores hoje. São cores diferentes, são cores novas que você vai colorindo na sua mente. E dando destaque, dando importância. Enquanto isso, o seu presente está rasgado e destruído. Porque você está costurando o presente, o que você precisa viver hoje, com o seu passado. E se eu não tivesse perdido a minha mãe, quando eu era criança? E se não tivessem abusado de mim quando eu era criança? E se eu não tivesse perdido aquela oportunidade que fulana passou na minha frente e pegou aquele emprego? Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, eu queria dizer hoje para você, para de pegar o presente, que é algo novo que Deus derramou para você hoje, assim como as misericórdias se renovaram. Desculpa. Existe uma oportunidade na sua mão que Deus colocou, que Ele quer que você aproveite, porque o que você vai enfrentar, todos os impossíveis, Deus está atento para tornar possível na sua vida. Mas é impossível você seguir em frente se você não abrir mão do velho, do que passou. As cores que você está colorindo o seu passado, que está aumentando, continua aumentando a dor que você tem, está impedindo você de viver o novo de Deus. E você sempre vai ter um presente ruim, porque você sempre costura o seu presente no passado, que já passou. Lá em Gênesis 3:9, Deus já sabia tudo que tinha acontecido com Adão e Eva. Deus sabia. Ele é Deus. Só que ele queria saber de Adão onde que ele estava. E ele chega para Adão e fala, Adão, onde você está? E ao invés dele falar para Deus, eu estou aqui, nesse ponto, neste lugar, desse jeito, ele começa a dar desculpas do porquê que ele está ali naquele lugar. Deus não perguntou por que ele fez aquelas coisas, perguntou onde ele estava. Porque o que ele fez já estava no passado. E Deus queria ver onde que ele estava. Porque a partir dali Deus iria tomar as atitudes. Mas Adão foi e começou a falar todas as coisas, voltar lá naquele lugar e ficar replicando algo que Deus já sabia.
Lá em Êxodo 4, a partir do versículo 2, você vai acompanhar o profeta Eliseu quando ele foi falar com uma viúva, né? Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Deus. Agora o credor chegou na minha casa, quer levar meus filhos como escravo. Eu não tenho como pagar essa dívida. E aí Eliseu chega, é esse o versículo chave, é 2 Reis 4, versículo 2. O profeta Eliseu chegou para a viúva e falou assim: o que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa hoje? O que você tem? A primeira resposta dela foi: eu não tenho nada. Porque tá presa lá, atrás, costurando o presente, você não consegue ver nada. Daí ela falou: a não ser um pouquinho de azeite. E o profeta Eliseu, através do poder de Deus na vida daquela mulher, tornou ela empresária daquele lugar. Porque ela passou, vocês vão ler lá, é 2 Reis 4. Mandou ela pegar vasilhas, falou: o que você tem? Vasilhas, eu não tenho o suficiente, pede para os vizinhos, pede ajuda. Porque a bênção do Senhor está em você para abençoar você a partir do que você tem. Se você for ver em outro texto, lá em Êxodo 4, Êxodo 4 fala de Moisés, gente, aí tô fazendo confusão. Êxodo 4 fala sobre Moisés, é 2 Reis 4 que fala da viúva, desculpa aí a confusão. Êxodo 4 fala de Moisés. Deus perguntou para Moisés: o que você tem na mão? Ele falou: só tenho uma vara. E Deus falou: é com essa vara que eu vou libertar o meu povo. E aí lá em 2 Reis que fala da viúva, 2 Reis 4, é porque tudo é 4, gente, eu confundi. 2 Reis 4 fala da viúva, que ela começou ali a falar dos problemas delas e o profeta falou assim: o que você tem? O que você tem na sua casa agora, hoje? Então Deus manda eu dizer para você hoje, eu senti no meu coração, queimando, ardendo no meu coração. O que você tem hoje na sua mão? Não olha o que você tinha, o que você teve, o que fizeram, o que aconteceu. Você vai costurar o que já passou, que não existe mais, já passou no que existe hoje. E isso vai se romper, vai virar um buraco na sua alma maior do que o que fizeram lá atrás. Ganha uma proporção, um rombo maior. Porque quando você pega o presente e costura no passado, você tem uma expectativa de viver algo bom. Só que a sua expectativa está em algo que já nasce falido. Um tecido velho num tecido novo já nasce destinado a ficar um rombo maior do que o que já tinha. Já nasce morto. Então a sua expectativa esteja apenas no tecido novo. O velho não existe mais. Desapega. Desapega. Porque você não vai parar de sofrer. Você não vai desfrutar do fruto que o Espírito Santo tem para você. Alegria, amor, paz, bondade, longanimidade. Porque são coisas que você só vive se você enxergar o novo de Deus. E largar, soltar o passado. Em Isaías 43, 18 fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus quer trazer a luz, a estratégia que você precisa para superar seus desafios. Deus quer trazer a luz, a oportunidade que é só sua. Porque você fala assim: eu me sinto numa eterna sala de espera, onde pessoas passam na minha frente e são abençoadas antes de mim. Ninguém é abençoado no seu lugar. Se a porta não abriu, é porque ela não é sua porta. Se a oportunidade não apareceu para você, porque ainda não é sua. Fique atento ao presente. Solte o seu passado. Esse tecido velho só vai aumentar o rombo. A pessoa que te machucou, que te feriu, já está vivendo outra história. Já viveu até várias histórias depois que te largou, que te deixou nesse lugar. E você pega o presente e costura no passado. Pega o presente e só vai aumentando o rombo. Para terminar essa live, eu vou ler um texto que eu sempre leio aqui com vocês. Eu gosto muito dele, Hebreus 12, de 1 a 3.
Fala, por causa da grande nuvem de testemunho que eu tenho, que eu vejo o que Deus fez, o que Deus... de onde Deus tirou as pessoas, o que Deus fez na vida das pessoas quando as pessoas entregaram suas vidas e confiaram no poder de Deus. Por causa dessa nuvem de testemunhas que eu presenciei, Paulo fala assim, por causa dessa nuvem de testemunhas que eu posso comprovar que Deus é, que Deus faz, por causa disso... desembaraçando-me, né? Aí ele fala desembaraçando-nos de todo peso e pecado que nos assedia. Porque se você não larga o passado, se você não presta atenção no presente que Deus está colocando na sua mão, você está em pecado, tá? Só queria te lembrar disso. É pecado. Porque falta de fé é pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. E só tem uma forma de você agradar a Deus, com seu coração cheio de fé. E a fé, ela não vem de você. Você não consegue gerar fé no seu coração. A fé é um dom de Deus. Quanto mais você se aproxima deles, quanto mais você o busca, mais ele derrama fé no seu coração. Então, assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, corramos. Corramos. Tem uma carreira proposta para você, tem um caminho proposto para você que você precisa correr. Corramos com perseverança. O que é perseverança? É não desistir. Porque se você parar, você vai olhar para trás, vai querer pegar o tecido novo para velho para trazer para o novo e vai o rombo na sua alma vai continuar. E Deus tem coisa nova para você, Deus tem um coração novo para te dar. Porque tudo que aconteceu na sua vida endureceu o seu coração. E Deus quer transformar esse seu coração de pedra num coração de carne, sensível à voz dele. Com mudança de entendimento, uma nova visão, uma nova perspectiva. É isso que Jesus faz e fez naquela época. Estava dizendo lá para os fariseus, aqui a gente não está fazendo jejum porque eu venho trazer uma nova perspectiva, um novo estilo de jejum. As pessoas às vezes jejuavam no passado simplesmente para cumprir rituais. E Jesus veio trazer um significado real maior para o jejum, que era nos aproximar do Pai, para entendermos como é que a gente faz para soltar o passado, desembaraçar do passado. Então, aqui fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que suportou a cruz e desprezou a afronta. Sabe o que Jesus fez? Ele suportou a cruz e desprezou a afronta por causa de mim e de você. E o que a gente faz hoje quando a gente traz o passado para o presente e fica com medo do futuro e não vive nem hoje, não viveu no passado, nem vai viver no futuro? É só uma vida de tristeza, de angústia, de ansiedade, de medo, uma vida paralisada, porque nós não temos olhado para a cruz de Cristo. Nós temos suportado as afrontas e temos desprezado a cruz. Nós temos suportado, carregado afrontas, carregado raiz de amargura, carregado o peso das pessoas no nosso ombro, pessoas que nos ofenderam, pessoas que nos magoaram. A nossa decepção, a nossa frustração com pessoas. Nós temos trazido, suportado toda a afronta e desprezado a cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós não damos para a cruz o valor que ela tem. A gente acha que a cruz é para uma coisa só, e a cruz é para dar vida e uma vida em abundância. Jesus fala, quem crê em mim e naquele que me enviou, já tem a vida eterna. Você está esperando por um dia, você fica falando, Jesus podia vir, Jesus podia voltar. Oh, Deus me leva. Você está achando insuportável esse lugar que você está, porque você está suportando afrontas. Você está suportando, carregando um passado e desprezando a cruz. E Jesus, quando ele veio, ele suportou a cruz e desprezou a afronta a um nível que ele olhou para quem estava afrontando e disse para Deus, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Você fala, mas eu não estou no nível de Jesus Cristo para achar que o povo não está sabendo o que fez comigo, não. Eu ouvi uma frase essa semana que não é minha. Nem sei se é da Camila Barros, mas foi ela que disse. Da pessoa errada, Deus não espera nada. Mas do certo, daquele que dá certo, Deus espera tudo. Porque o que está certo, ele consegue ver. Ele consegue enxergar as coisas que são corretas, certas. Mas o que nos impede de olhar para o nosso futuro e tomarmos as decisões certas, as escolhas certas que agradam o coração de Deus,
é que nós temos olhado não para a cruz de Cristo, nós temos olhado só para o passado, para um tecido velho e remendando ele no presente. Então aqui, prometo que eu vou terminar agora, Hebreus 12, 1-3, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que nos assedia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque a nossa fé, ela começa em Jesus e termina nele. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Corramos, não para de perder tempo, corra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com perseverança, para de desistir. Eu sei que você pode recomeçar a qualquer tempo com Deus, mas você não está cansado de recomeçar? Porque todo recomeço é mais difícil do que um começo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, porque ele suportou a cruz e desprezou a afronta. Hebreus 12, de 1-3. Talvez você já leu esse versículo muitas vezes e você não prestou atenção no final desse versículo, que Jesus suportou a cruz e desprezou a afronta. É isso que Jesus quer que eu e você façamos. Olhemos para a cruz, suportemos a cruz de Cristo, olhando para Ele. E Ele olha para você e fala: o que você tem na mão, Nádia? Fátima? Juscelio, o que você tem hoje? Onde você está? É a partir daqui, com o que você tem nas mãos, que eu vou abrir o caminho no deserto e vou fazer brotar um riacho no ermo. Para de costurar o tecido novo no tecido velho. Para de pegar tudo que está acontecendo no seu presente e costurar no seu passado. O passado já foi, ele não existe mais. Eis que faço coisa nova. E é a partir do que você tem. Deus não exige nada que você não tenha. E tudo que tem nas suas mãos, você olha e você fala: eu não tenho nada. Assim como aquela viúva falou para o profeta Eliseu: eu não tenho nada. Porque você está suportando as afrontas e está desprezando a cruz. Em nome de Jesus, que o valor da cruz na sua vida tem o valor de fazer você olhar para o presente, enxergar o que você tem e deixar que Deus faça o resto por você. Porque é Ele que vai na frente, abrindo o caminho para você, fazendo o impossível que você não pode fazer. Mas o que você pode fazer? Você pode deixar o passado para trás? Você pode se desapegar e se apegar na cruz de Cristo e desprezar toda a afronta? Em nome de Jesus, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoe, Pai, por todas as vezes que temos desprezado a cruz, o poder transformador da cruz. Temos olhado a nossa vida passando diante dos nossos olhos, os anos passando diante dos nossos olhos, porque não temos vivido o novo, porque estamos costurando o novo com o passado. Sempre questionando, perguntando por quê e se. E o Senhor nunca desiste de nós. Nos ajude a olhar para o Senhor, a não tirar os olhos do Senhor. E nos ajude a desapegar, nos ajude a nos desembaraçar desse peso e desse pecado de olhar para o passado e estar tão distantes do Senhor, tão distantes da cruz. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade em Jesus, no Espírito Santo, para ministrar cura sobre você. E eu ministro agora cura sobre a sua vida, sobre o seu corpo físico. Se você está com alguma enfermidade no seu corpo, seja curado agora, em nome de Jesus. A família, Senhor, da Josiane, coloco diante do Senhor. O Senhor sabe o que ela precisa, o Senhor sabe o que a família dela precisa. Eu peço, em nome de Jesus, que eles estejam prontos para receber o novo que o Senhor vai derramar sobre essa família, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Mas eu quero ministrar cura sobre as suas emoções, sobre as suas dores emocionais, sobre as suas prisões. E em nome de Jesus, todas essas correntes que te prendem ao passado e que você fica costurando com o presente, com o que Deus fez hoje para você, que foi um dia novo. Este é o dia
que o Senhor nos fez. É nele que nós temos nos alegrar. E jamais diga que as coisas antigas são melhores do que as coisas presentes. Em nome de Jesus, que todas essas correntes que te aprisionam a um tecido velho, a um passado antigo, sejam quebrados agora. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, obrigada pela presença de vocês. Um beijo. Até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.